O ministro da Defesa, José Múcio, admitiu que pediu a ajuda do então presidente Jair Bolsonaro para se aproximar das Forças Armadas após a divulgação do resultado da eleição de 2022. Repórter Luciana Verdolim chegando com os detalhes sobre essa declaração do ministro. Tudo bem, Luciana? Bem-vinda e boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Olha, o ministro José Múcio, ele explicou o seguinte, que ainda na época da transição de governo, né, naquele período em que os ministros indicados ainda estão tomando o pé da situação, estão analisando a situação, estão conhecendo, né, o trabalho que vão realizar, ele disse que tentou falar com os comandantes militares, mas não obteve sucesso. Por isso, como já tinha uma certa ligação, até de amizade, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e José Múcio disse que procurou o ex-presidente para fazer esse meio de campo, para tentar intermediar esse primeiro contato, levando-se em consideração a proximidade, né, de Bolsonaro com os comandantes militares. A gente tem a declaração de José Múcio que foi dado ao programa Roda Viva. A primeira dificuldade de ser recebido pelos comandantes foi quando eu recorri ao presidente Bolsonaro, que estava em Brasília. Foi meu colega de muitos anos, foi inclusive liderado quando eu era líder do governo lá no Congresso Nacional, sempre tivemos uma relação muito boa e eu fui falar com ele, disse, olha, eu sou o novo ministro da Defesa, eu queria que você me ajudasse a fazer uma transição tranquila, vai ser bom para o novo governo, vai ser bom para o seu governo que está terminando, você conhece, eu não sou de conflito, de criar problema. Ele telefonou para os 3 comandantes. Um não me recebeu, em hipótese nenhuma, foi o comandante da Marinha. Mas teve uma coisa curiosa, ele não foi passar o cargo, a transmissão foi 10, 11 horas, mas ele foi para o nosso almoço, com todos juntos ali, foi mais, acho que birra política. José Múcio disse que depois da posse achou que teria uma vida mais tranquila, as coisas entrariam nos eixos com mais facilidade. Mas foi surpreendido pelo 8 de janeiro, aí ele lembrou inclusive que foi uma situação super complicada, porque ele era criticado, os militares eram criticados tanto pela direita quanto pela esquerda do país. E José Múcio, o Thiago, deixou muito claro que foram os militares que evitaram o golpe de Estado, que é preciso agradecer aos comandos militares pelo pior não ter acontecido no país. Ele até comentou, né, a permanência dele no governo, levando em consideração um pedido pessoal do presidente da República para que ele permaneça, porque apesar de, né, hoje as coisas estarem mais tranquilas, José Múcio ainda é necessário dentro do Ministério da Defesa, e os comandantes militares fizeram esse pedido, inclusive, ao presidente Lula, para que não fosse feita mudança no Ministério da Defesa nesse momento. Ministerial, não é, Luciana? Sobre isso, você volta daqui a pouco aqui no Jornal Jovem Pan, vou já girar os nossos comentaristas. Bom, Dora Kramer, ele deu declarações importantes, você conhece muito bem, ele é alguém muito pacifista, né? Agora, chama atenção essa declaração dele, que ele procurou o presidente Jair Bolsonaro, ainda no cargo, no começo daquela transição, depois das eleições, e para tentar uma pacificação, uma transição pacífica nas Forças Armadas. Olha, fizeram um certo barulho hoje em torno disso, agora eu não vejo nada demais. Primeiro, acho que as pessoas se surpreenderam com a franqueza, porque o ministro, naquela pergunta, ele não necessariamente precisava ter dito isso, mas é aquela coisa, quem não está numa situação de desapego do cargo, o governo precisa mais dele do que dele do governo, ele pode se dar a esse tipo de franqueza. Acho absolutamente normal, porque o ministro José Múcio, naquele momento, tinha a tarefa de desanuviar o ambiente e, evidentemente, que o presidente, então presidente Jair Bolsonaro, na transição, ainda presidente, tinha relação muito próxima com os militares, todo mundo sabe disso, havia uma dificuldade, então, entre os vários interlocutores, acho que absolutamente normal o ministro José Múcio procurar o ex-presidente, mas é porque tudo que se refere a Bolsonaro ganha, assim, interpretações, aí já vi gente se transforma o ministro José Múcio num bolsonarista, de forma alguma, né? Ele apenas fez ali a interlocução
que ele deveria fazer e fez de uma maneira que todo mundo viu, bastante adequada. Tanto é que o presidente Lula pediu para que ele ficasse no governo e não saísse ainda nesse momento. Kobayashi, ele até falou em pacificação ao se referir às penas dos envolvidos nos ataques do 8 de janeiro. Agora, surpreende para você? Para você foi uma surpresa essa fala dele? Não, até porque ele está falando justamente sobre o período de transição. E o que seria uma transição, senão uma série de conversas entre pessoas que estão saindo com aquelas que estão entrando. Aliás, em dois governos tão diferentes como são os governos do presidente Lula com o do presidente Bolsonaro, isso só mostra uma nobreza, não só dele de ter procurado, quanto do presidente Bolsonaro de ter conversado com ele de alguma maneira ou não sei como é que isso foi na prática, de ter facilitado ou viabilizado uma conversa com boa parte, porque um dos comandantes das forças não atendeu ao convite, mas pelo menos os outros dois aparentemente sim. Então isso é mais do que natural. Esse burburinho todo é porque a gente está falando da saída do Bolsonaro, da entrada do Lula, que são dois personagens antagônicos nessa polarização que a gente tem visto.